Pensava eu em qual tema eu iria falar neste vídeo, porque é o último da série Aprendi com Jesus, e eu percebi que eu fui bastante ousada em tentar compilar em 5 vídeos apenas as grandes aprendizagens que nós podemos ter com a vida de Jesus, porque não dá, simplesmente não dá para ser condensado em 5 vídeos apenas. E provavelmente podemos ter uma segunda parte. Gostaria de saber o vosso feedback nos comentários, se gostariam de ter ou não uma parte 2 da série Aprendi com Jesus, porque para mim foi bastante prazeroso gravá-lo e eu acredito também que para vocês foi proveitoso ouvi-lo. Então eu pensava como fechar esta primeira parte de uma forma que fosse bastante pertinente. E em conversa com uma amiga surgiram assim umas luzes sobre o que é que eu devia falar. E eu acho que o assunto é realmente bastante pertinente para os momentos que nós estamos a passar e acredito que vai ajudar a acalmar algum coração. A história que eu escolhi para este último vídeo é uma história que é muito pouco falada no seio cristão, pessoas que leem a Bíblia, mas é bastante interessante, que foi o último milagre que Jesus realizou antes de morrer. É uma história que está nos 4 evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas João nos dá mais detalhes e vamos perceber porque é que esses detalhes são bastante importantes. Está lá em João capítulo 18, verso 10. Nos diz assim o texto: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João é o único evangelho que nos diz que o nome do servo era Malco e que o discípulo de Jesus que cortou a orelha deste servo era Pedro. Essa história é bastante curta e tem alguns detalhes que podemos ficar a pensar, isso não tem importância nenhuma. O que é que nos interessa saber que o líder do exército que estava ali para prender Jesus teve a sua orelha cortada, ainda por cima a orelha direita? Bem, o Malco, como muitas vezes nos foi ensinado que era um soldado, mas não era um soldado, ele era um servo de um sumo sacerdote, ou seja, ele era um aprendiz do sacerdote, estava a ser ensinado para vir a ser sacerdote e pronto, estava ali a liderar, não tinha nenhum sumo sacerdote ali, estava ele a liderar aquele exército que estava para prender Jesus para depois matá-lo. E nos diz o texto que ele teve a sua orelha direita cortada. Qual a importância dessa informação? Lá no livro de Êxodo, capítulo 29, verso 20, e também em Levíticos 8, 24, nós percebemos que os sacerdotes, quando eles eram ungidos, eu vou até pegar o texto para não falar nenhuma asneira, mas quando eles eram ungidos, eles tinham que, sobre a sua orelha direita, o lugar direito, o pé direito, era colocado o material da unção, no caso deles era o sangue. Então os sacerdotes tinham que ter a orelha direita perfeita. Se Malco tivesse ficado sem a sua orelha, ele não poderia vir a ser um sacerdote. Daí vemos a importância de Jesus ter curado esse servo, de ele ter devolvido a ele a sua orelha direita, porque Jesus percebeu a importância que isso tinha para ele, para o seu propósito de vida, já que ele viria a ser um sacerdote, precisava desse órgão e do lado direito. O que é que nós podemos aprender com essa história bastante pequenina? Existem várias lições, mas eu vou partilhar aqui uma que fez mais sentido para mim. Muitas vezes nós pensamos que nós sobrecarregamos Deus. Deus já tem tanta coisa para resolver, tem pessoas em guerra, crianças a sofrerem, tem pessoas que estão a morrer da pandemia. Por que é que eu vou sobrecarregar Deus falando das minhas inquietações, falando dos meus sonhos ou dos anseios do meu coração? Deus já tem tanta coisa para resolver. Ele não vai ter tempo ou não vai se importar com coisas mais simples da minha vida. E com a história do Malco eu percebo uma coisa: Jesus estava para ser morto. Malco estava a dirigir o exército que iria matar Jesus. Mas Jesus se importou com o propósito dele, com o chamado da vida dele, que era algo que viria no futuro. Jesus, numa situação muito delicada, numa situação muito pesada, triste, à beira da morte, se importou com algo que poderia simbolizar apenas um detalhe comparado com aquilo que ele estava a passar. Então a mensagem que eu quero te transmitir com este vídeo é que nunca penses que tu vais sobrecarregar Deus, ou nunca penses que porque existem muitas coisas de uma grande escala acontecer no mundo que Deus não vai te ouvir porque tu ou alguém à tua volta considera que aquilo que te pesa no coração,
aquilo que faz arder o teu coração é algo pequeno, é algo sem significado. A história do Malco nos ensina que sim, Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele se preocupa com qualquer coisa que nos cause inquietação, com qualquer sorriso nosso, com qualquer lágrima que caia dos nossos olhos. Então, nunca penses que Ele não se importa ou que Ele não está aí para ti. E nunca deixes de levar todas as tuas inquietações, todos os teus sonhos, todos os teus desejos, todas as tuas ansiedades até os pés da cruz, porque Ele é assim capaz, Ele é assim todo-poderoso e Ele quer ajudar-te e Ele pode ajudar-te e Ele vai, se tu deixares. Que Deus possa te abençoar grandemente e nós nos vemos no próximo vídeo.